Oi, gente! Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre pertencimento e sobre aquilo que nos vincula a outras pessoas, tá? Quando a gente vai falar de leis sistêmicas, quando a gente vai falar das ordens do amor, que são as ordens que o Bert Hellinger, o autor das constelações familiares, observou que regem as relações humanas, ele vai dizer que o pertencimento é uma dessas ordens, que nós temos essa necessidade intrínseca de querer pertencer a um grupo. E esse grupo, mais especificamente, a nossa família, tá? Então, o vínculo sanguíneo é algo muito forte que vai fazer a gente muitas vezes nos vincular aos sofrimentos das pessoas da nossa família para poder ser igual, para poder fazer parte, né? Isso é o que atua no nosso inconsciente. Mas nesse vídeo aqui eu quero revelar para você que não é só membros da nossa família que constituem vínculo. Isso talvez é uma coisa que você não saiba, tá? Tem outras formas de se constituir essa vinculação. Quando nós falamos de constelação familiar, nós vamos falar de vida e de tudo que põe em risco essa vida ou que de alguma forma oferece uma vantagem a essa vida, tá? Então aqui a gente pode trazer alguns exemplos de pessoas que de repente assassinaram membros da sua família. Esses assassinos, eles pertencem também eles constituem vínculo aí com a família. Por quê? Porque eles causaram mal, eles causaram dor. E se essa dor, ela não é digerida, se essa dor não é trabalhada, isso vai sendo passado para os membros para frente como um legado, como um destino, como algo que vai sendo carregado pela família, tá? Outra questão que forma vínculo é no sentido de vantagem, de benefício. Pessoas que salvam as nossas vidas. Então aqui é comum a gente perceber médicos, bombeiros, salva-vidas, que são pessoas que eles atuam ali na linha de frente, né, nesse sentido, né, de salvar vidas realmente, e eles oferecem uma vantagem para essa pessoa, porque se não fosse através dessas pessoas, essa vida não existiria mais. Então, essas pessoas também devem ser incluídas, devem ser honradas e respeitadas, porque elas fazem parte, né? Elas deram continuação à vida de alguma forma. Outra questão que constitui vinculação, e aqui eu quero trazer até uma história que reproduz esse cenário e que a gente também costuma perceber bastante nas constelações, que é quando existiu uma relação anterior. Por exemplo, se o pai teve uma noiva, né, teve uma relação significativa anteriormente, ele não honra essa pessoa e se casa com a mãe ali naquele sentido, a filha que nasce, ela possui uma vantagem em relação a essa antiga mulher. Porque essa mulher é como se ela cedesse espaço para que essa vida existisse, né? Então essa filha, ela costuma sentir os efeitos dessa vantagem. Ela sente como se ela estivesse devendo a vida para essa pessoa. Por quê? Uma pessoa foi prejudicada, né? De repente ela não queria o término, de repente a relação ficou mal resolvida e a criança nasceu por conta dessa vantagem, porque a história de alguma forma correu por outros lados, né? Ela nasceu através desse pai e dessa mãe específicos, mas existiu uma mulher ali nessa história, nesse contexto todo que eu tô contando para você, que foi prejudicada, né? Uma mulher que não foi honrada, que não foi dado o devido espaço com respeito a ela. Principalmente essas questões mal resolvidas emocionais, elas são passadas. Então é comum que esse filho às vezes manifeste uma raiva desse pai, essa filha, né? Manifeste uma raiva que ela não sabe nem de onde vem, que na verdade é uma raiva adotada dessa antiga mulher. Como essa filha, ela tem, ou esse filho, enfim, ele tem uma vantagem sobre a vida daquela mulher, ele costuma adotar esses sentimentos são representados por esse filho por conta desse campo de informação aí dentro do inconsciente dessa família que não foi resolvido. Então, na verdade, essa situação apareceu muito forte num atendimento que eu fiz de constelação familiar, que a pessoa chegou para mim, uma moça chegou para mim e falou: olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu passei por uma separação, um término recentemente, era um namoro, na verdade, e ela falou que a situação estava tão forte dentro dela, assim, ela disse que estava chorando demais, e ela olhou para aquilo que estava assim no nível muito extremo, que ela não sabia de onde vinha tanto sentimento, porque foi um término, ela disse: "Não, é uma situação que de repente acontece, mas eu tô achando assim demais essa reação que eu tive". E quando a gente foi abrir o campo na constelação para ela, ela trouxe à tona a seguinte questão, que o avô dela, paterno, tinha tido uma relação com uma mulher
e os pais dele não deixaram ele constituir matrimônio, não deixaram ele se casar com essa mulher, porque ela vinha de uma condição inferior, ela era pobre, enfim. E aí eles entraram com esse preconceito e ele não pôde viver o amor que ele queria. Então ali teve uma interrupção na história. Essa mulher, de alguma forma, foi prejudicada, né? Ela não pôde também viver essa história. E depois o avô se casou com a avó dela, no caso, que daí veio toda a geração para frente, né? O pai dela e posteriormente ela. E quando a gente foi montar a constelação, a gente pôde perceber o quanto que ela estava identificada com os sentimentos dessa mulher. Porque, na verdade, tudo aquilo que não é resolvido pelas gerações atrás, tudo aquilo que é abafado, né? Finge que não existe, finge que tá tudo certo. Foi um amor que foi reprimido, não foi tido a permissão de existir. E por conta dessa mulher ter sido jogada de escanteio, né? Todas essas pessoas que vieram depois dela tiveram uma vantagem sobre a sua vida. Ela até trouxe a questão de que essa mulher nunca mais se casou. Então o sofrimento dessa mulher era tão grande, e provavelmente, né, ela não expressava, ela não demonstrava, ela reprimia tudo isso. Quando algo é abafado por gerações atrás, as próximas gerações vão manifestar isso com mais intensidade. Então, ela chorava, na verdade, toda essa dor dessa mulher que não pôde viver o relacionamento que ela queria, que ela não pôde viver com o homem que ela queria, que ela não pôde escolher verdadeiramente quem ela queria, por conta de questões da família. Então, a questão central do caso dela não era nem em relação aos pais ali, que também tinham dificuldade no relacionamento, não era nem essa questão, é que ela estava completamente identificada com essa mulher, com os sentimentos dessa mulher, e ela reproduzia essa insatisfação nos seus relacionamentos. Ela não conseguia manter uma relação. Por quê? Porque para essas pessoas que vieram depois, né, é como se elas devessem algo para essas pessoas que as concederam vantagem. E se a gente não traz, se a gente não tem essa percepção sistêmica, se a gente não tem esse entendimento, se a gente não sabe de onde vem, né, todas essas questões que estão ocultas aí nesse campo inconsciente, nós vamos simplesmente sendo fiéis, sendo leais a essas pessoas na dor, no sofrimento, reproduzindo os mesmos fracassos que essas pessoas também tiveram. Quando a gente reconhece a importância dessas pessoas, por quê? Porque essa mulher foi importante. Apesar do sofrimento que ela teve, né, que passar na vida dela, se não fosse essa ruptura de relação, se não fosse o avô ter encontrado a avó dela, ela não estaria aqui em vida. Então é importante reconhecer a grandeza dessa mulher e conceder a ela o espaço necessário dentro desse pertencimento que a lei do pertencimento nos pede. Isso muitas vezes só é possível da gente olhar dentro de uma constelação. Então, se você tem interesse em fazer uma constelação, também fico à disposição. Aqui embaixo estão todos os meus contatos, tá? É uma experiência muito interessante. Se você tem aí situações que se repetem na sua vida, que você não sabe por que tudo acontece da forma que acontece, provavelmente você está sendo fiel aí e está preso em algum emaranhado da sua família, tá certo? Então deixo o convite, um grande beijo